Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, do lado do meu irmão aqui, Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, o peruano. E aí, Carlinhos? Nossa enciclopédia. Vamos embora aí. Mais um. E hoje, Tamo chique, hein? sem muita conversa, vamos conversar. Vamos conversar com a Histórico pra governadora. gente, né? Lembrando que vai ser histórico pra gente. Isso. Não tô te ouvindo. Agora tu tá, mas a galera me ouviu. Nem se preocupe. Ouviu? Mas eu não continuo não te ouvindo. Mas vamos lá. Com a governadora eleita e vice-governadora Raquel Lira e Priscila Krause. Estão aqui as duas. Boa noite. Boa noite. Pra gente é massa poder voltar aqui, né? Quero agradecer a vocês, a galera que tá aí por trás das câmeras, em nome feliz de o Detran ter pago a conta dele, né, Carlinhos? O Detran pagou. O Detran pagou a conta dele, mas muito bom poder pagou. voltar Eu acho aqui. que foram tantos podcasts com tantas pessoas relevantes aqui fazendo a cobrança E a galera que alguém do Detran finalmente assistiu pagou, essa não é isso? parada e minha grana caiu na conta. É velho. isso. Então, dá boa noite para quem tá nos acompanhando, dizer que a gente vai aqui passar uns 90 minutos aí conversando sobre o presente, mas sobretudo sobre o futuro de Pernambuco, né? Acho que a gente vive um momento massa de mudança, uma energia incrível que a gente conseguiu encontrar nas ruas e muito bom poder estar aqui de volta. Eu quero agradecer também, né? Porque da outra vez eu fiquei babando ali do lado de fora, morta de vontade, e não pude. É muito bom estar aqui com vocês, Que massa. ao lado de Raquel, e recebendo essa energia massa que a gente recebe nas ruas e recebe aqui na internet também, falar com a galera que está nos acompanhando e agradecer esse momento de poder dividir esse espaço. E ganhou a bandeira, viu? Levou a bandeira. É isso. Essa bandeira tá dentro do meu carro o tempo inteiro, me abracei com ela vários É momentos isso. na campanha. O tempo Muito inteiro, massa. bandeira de Pernambuco, Pra bandeira aflorar e a das nossas pernambucanidade, cidades, né? é isso. Nossa bandeira, a gente sempre falou, só tô colocando aqui para ir acompanhando o que vocês estão dizendo aí também. Ô Raquel, e foi muito massa porque essa questão da gente levar a bandeira de Pernambuco o tempo inteiro, as cidades, quando a gente chegava nas cidades, as Já pessoas dava a entregavam bandeira a da bandeira da cidade. cidade. Ah, meu irmão, é muito massa, né? É massa porque assim, nós não estamos aqui discutindo, a gente não estava discutindo se era amarelo, azul, verde ou roxo, a gente estava querendo falar sobre como é que a gente podia chegar naquele lugar e fazer aquele lugar ser melhor para viver. Então, todo mundo pegou essa ideia, né? E eu ganhei bandeira de tudo que era lugar. De vez em quando pegavam de volta, mas um bocado eu consegui levar para casa. Ó, Massa. Raquel, antes de mais nada, eu não poderia deixar de deixar meus sentimentos aqui Obrigado. pelo que aconteceu. A gente sabe Obrigado. que a gente já perdeu A gente nosso perdeu pai e sabe o quanto é difícil. Inclusive, deixo meus sentimentos para os teus filhos também. Eu sei que é uma situação muito difícil. E coragem aí nessa nova etapa para vocês duas. Eu sei que vocês aí, Priscila também segurou muito ali na campanha. Eu vi que foi É isso, rodo. cara. E assim, é no presente e é no gerúndio. É algo que eu tô vivendo todo dia. Não dá pra falar disso no passado, né? Uhum. Fernando foi um cara que esteve junto de mim a minha vida inteira, né? Então, é todo dia e cada dia. Se vocês já passaram por isso, sabe muito bem do que eu tô falando. Uhum. Bem, tô aqui. Forte, como sempre E é. recebendo e- carinho, orações. Então, vocês que estão nos acompanhando aí, continuem. Continuem, porque tá chegando. E vieram, né? Porque quando Sim. saíram daqui, na última, disseram, prometo voltar, e voltaram aqui, voltaram eleitas agora. Eu já vi movimentação, muita gente vem falando. Que massa. E quando eu vi na agenda, eu fiquei super feliz de poder voltar aqui. Pô, que massa, velho. E a gente também se sente honrado, porque a gente tá vendo a programação de vocês, o Vê Corre, vocês estão em todos os lugares agora. Eu vi que, recentemente agora, você já estava em Brasília, já tá tentando trazer algum tipo de solução, mudança, o que pode ser para Pernambuco. Vamos começar falando um pouquinho sobre isso pra gente entender mais? Papelzinho debaixo do braço e bater lá em Brasília para buscar recurso para os desafios de Pernambuco. Semana passada, a gente começou a transição, né? Faz 15 dias, né? Nós estamos aqui no dia 16 de novembro, vencemos as eleições no dia 30 de outubro. A entrevista para tudo que é lado. Priscila e eu, a gente fugiu uns 4 dias, né? Foi. Com cada um com seus meninos, para poder reenergizar com minha família e tal, com minhas crianças. E voltamos. Priscila foi nomeada por mim coordenadora da comissão de transição. É ela que está liderando o diálogo com o governo hoje
que está terminando o mandato. E eu fui embora para Brasília já na semana passada, como vou continuar andando pelo Brasil e pelo mundo, atrás de oportunidades para o nosso estado. E pedi para participar da reunião da bancada do do PSDB, não participei de uma reunião do PSDB, mas participar da bancada federal de Pernambuco, com 25 deputados federais, 3 senadores, já com um papelzinho debaixo do braço, pedindo dinheiro. E a gente, naquela ocasião, apresentou 4 áreas, áreas de morros e encostas, Sim. dinheiro para rodovias, dinheiro para saúde e dinheiro para água. Para que a gente possa garantir estabilidade, segurança hídrica. É um nome bonito que se dá para ter água na torneira, Sim. né, de quem não tem de jeito nenhum, 2 milhões de pernambucanos, e de quem tem de vez em quando, como quase todos os pernambucanos. Então, com uma frequência que nos impõe, assim, ter o pior rodízio do Brasil. Fui lá apresentar esses 4 temas, falei com muitos, e o que a gente tem a expectativa, hoje a gente fez um almoço, encontramos todos os deputados estaduais, os de mandato e aqueles que vão entrar. Muito poucos não estiveram junto com a gente. Aqueles que não estavam Justificaram a ausência, então a gente juntou muita gente para dizer assim, ó, gente, campanha acabou, palanque desarmado, a gente precisa ter consenso sobre Pernambuco. Eu tenho certeza de que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Eu sei quem votou comigo no primeiro turno, outros declararam apoio no segundo turno, mas não é sobre isso. É sobre a gente fazer Pernambuco voltar a crescer sem deixar ninguém para trás. E para isso, a gente precisa conseguir construir consensos no nosso estado. E o almoço foi incrível, né? O encontro foi muito bom. A senadora eleita Tereza Leitão também se fez presente, ela é deputada estadual de mandato. Priscila também é deputada estadual de mandato, né? Então ela continua trabalhando na Assembleia ao tempo em que continua e que começa a fazer a transição. Então, é nesse pé mais ou menos que a gente tá. Nosso próximo passo é fazer reunião com prefeitos, não é, do ponto de vista de articulação política, de diálogo com quem tem mandato, para a gente poder cuidar de unir o nosso estado em favor do nosso povo mais necessitado. Total. E você falou em diálogo aí, eu fico muito feliz. Eu falei até aqui antes de começar, que chega até a ser uma sensação estranha pra gente agora que vocês estão eleitas, porque a gente não teve comunicação com o governo anterior. E isso até, eu digo mais até como um desabafo pela página mesmo, porque a gente sente tanto o feedback da população no dia a dia. Porque a gente posta brincadeira, muitas vezes a gente ri do nosso próprio problema para poder esquecer da dor. E a gente brinca ao mesmo tempo enaltecendo cultura, tudo, mas a gente vê muitos problemas que mandam pra gente todos os dias e a gente se sentia muitas vezes abandonado pelo fato de pedir uma solução, tentar ajuda de alguma forma. A gente não pensa que é só chegar, vamos postar, né? E resolvam, não. A gente já tentou tantas formas de vamos tentar trazer alguma, sei lá, política pública que a gente possa falar sobre isso, trazer aquilo. E nunca teve resposta com nada, sempre foi muito ausente, não só com a gente, mas com a população inteira. E pra gente isso, eu chego até nervoso aqui, porque você fica com a sensação de tipo, porra, velho, que massa, velho, vocês já ganharam, vocês estão aqui pra conversar com a gente sobre questões da cidade, com a curiosidade da própria população que manda essas perguntas pra gente. E isso é muito bom saber que um governo tá iniciando dessa forma. E eu sou muito crítico. Passei minha vida toda batendo muito na política como um todo. Depois até, ao longo do tempo, entendi um pouco que não adianta só bater. Você vai... Não é só mostrar o problema, você tem que também participar daquilo. E isso, ao longo do tempo, eu venho mudando com relação a isso. Mas eu sou muito crítico e me afastei. Eu acho que a vida toda de muitas propostas e vamos tentar fazer alguma coisa juntos. E hoje... a gente tá aqui de uma forma podendo debater isso, sem isso nunca ter acontecido, e eu fico muito feliz. Nossa. Porque isso tem aconteceu dessa maneira e tá iniciando bem, velho. Então, que bom. Queria deixar isso pra vocês. Vai de um trabalho, bem, a gente quer fazer o governo desse jeito, né? Nós somos assim, a gente veio pra cá pra fazer o debate, disse a você o quanto importante foi pra gente poder acessar públicos que a gente não acessava, se não fosse através daqui, né? Então, canais abertos, vocês têm credibilidade, então pra gente é super importante ter canais em tempos de fake news, canais de credibilidade para conversar com todo mundo. E essa é uma forma moderna de conversar, vocês conseguem acessar muita gente de um jeito leve, né? E
o que a gente quer fazer é ter a oportunidade de poder fazer um mandato que seja de fato colaborativo. E isso não se faz só com discurso. E agora a gente tem que ter a compreensão também de que é impossível a gente resolver tudo num tempo só. Né? O que a gente queria chegar, eu dizer assim, pô, a Prefeitura de Caruaru foi um aprendizado para mim. Eu queria chegar lá virando 180 e conseguir fazer tudo de uma vez só. E a gente vai aprendendo que a gente precisa eleger prioridades e que a partir dessas prioridades eleitas a gente conseguir comunicar com a população e dizer, olha, a gente tem essa demanda todinha, mas as prioridades eleitas são essas, né, legitimadas por vocês, e a cada tempo a gente vai vencendo. Cada dia, eu digo assim, o mais importante de tudo é que todo dia a gente ande para frente, sabendo para onde vai. Né? E é esse engajamento que a gente quer trazer. Não dá pra gente mudar Pernambuco sozinho. Né? A gente precisa de todos, da compreensão da sociedade, dos cidadãos, da classe política, dos empresários, dos meios de comunicação, de quem faz comunicação, pra gente poder tracionar essa história juntos. Não é simples, mas a gente tá aqui. Raquel falou de uma coisa da forma que vocês chegam ao público, e é muito massa, porque é isso, vocês conseguem tratar problemas sérios de uma maneira mais leve, mas que traz as questões e os sofrimentos da população para a agenda, coloca foco, coloca luz sobre eles. E vocês acabam prestando um serviço para a população que de certa forma não, tem sim o mesmo objetivo que a gente quer, que é de melhorar a vida das pessoas. Sim. Então, aproveitar esse canal e essa credibilidade de uma maneira irreverente que vocês fazem, de uma maneira bem recifense e pernambucana, pra gente é muito bom poder dialogar aqui também, através desse canal e com vocês. Como a Raquel colocou, é assim, né, Raquel, que a gente quer fazer. O papo tá ficando bom, mas a gente esqueceu até de falar dos patrocinadores. Eu esqueci, mas eu já tinha lembrado. Só pra vocês... Pelo amor de Deus, fala, visto dos patrocinadores. Esquece não. Pagar a conta. Mas só, a gente separou uns questionamentos, umas perguntinhas pra gente, que trouxe da própria equipe, e um pouco da pergunta da galera. E aí, pra gente não fazer feito da outra vez e ficar pontuando assuntos, vamos tentar trazer de uma maneira mais íntima da galera, a gente conversar, sempre procurando o que é melhor para Pernambuco. Mas antes, vamos agradecer aos patrocinadores. Então aí, ó, você que está acompanhando aqui, se liga na Volts Motors, você que não conhece, uma empresa 100% pernambucana de motos elétricas, para você que está cansado de gastar dinheiro com gasolina. O QR Code está aí na tela, se você apontar teu celular, você vai direto para o site, ou se estiver assistindo já por aqui, ó, pelo celular, clica no link, você vai direto para o site deles, vai conhecer vários modelos de motos para você. É Volts Motors, 100% pernambucana, moto elétrica, não perde não. Também agradecer a Esporte da Sorte, né, Rafa? A Esporte da Sorte, para você aí, ó, que tá ansioso para a Copa do Mundo, pode fazer sua apostinha lá. Eu já fiz a minha apostinha no Brasa, acho que o Brasil vai ser hexa. Eu fiz a minha apostinha nas eleições também, que teve nas eleições, tirei um dinheirinho extra. Então, assim lá, você pode apostar o que você quiser. Você pode apostar o que você quiser. Tem NBA, tem futebol, tem golfe, tem todos os tipos de apostas, tem até joguinho lá de cassino, então você pode ir lá. Bota lá um valorzinho X, assim, vou começar a brincar com 10 conto, você vai ver lá que dá pra você brincar, se você gosta de futebol, é um cara que nem eu, que é viciado em futebol, eu passo um domingo todinho assistindo o jogo, então tu já sabe lá, acho que tal time vai ganhar. Viu que o Central foi pra Série A2? Porto também? Foi o Porto também? Não, Porto... Foi só Central. E tu apostou na gente e ganhasse dinheirinho? Ou tu mas você não tinha pra governador, só teve presidente. Só teve presidente. Era pra... Eu falei, eu disse assim, na época, tem que aumentar isso aí. Porque fazia estadualizado. Imagina uma apostinha na Esporte da Sorte pra eleições de governador. Imagina, ia ser um rolo. Mas ia ser engraçado. Mas enfim, eu já tô dando a cal aqui, porque todo mundo sabe, né, que se você for apostar no campeão, a cotação tá alta, né, que tem muitos jogos, mas o Brasil tá confiante aí. Eu já botei meu valorzinho. Tem jogo até no dia do meu aniversário. É no aniversário de Gabriel, final. É 19 de dezembro. O meu é dia 2. Final. Somos sagitarianos. Então se liga aí, ó. Já vai aqui, ó, no QR Code e faz tua apostinha. Valeu aí. Esporte da Sorte. Também agradecer a Bocos, que tá com a gente, nossa parceira de muito tempo, desde o início aí da Recife Ordinário, tá com a gente. A Pipoca, que tá com todo o recifense, com todo o pernambucano em todo lugar. Seja no busão, no trabalho, antes do almoço, vamos enrolar lá as tripas como uma Bocos. E é isso, valeu Bocos, tamo junto. O QR Code também tá na tela. Todo mundo conhece a Bocos, nossa parceira de muito tempo. Agradecer a MV Telecom, quase que eu dizia fibra, o Fernandito já olhou pra mim, mas é
Telecom, nosso parceirão, porque era fibra e virou Telecom e toda vez tem esse rolo. Aí ele fica olhando pra mim com raiva, eu prefiro dizer logo, porque a gente já fica na brincadeira aqui. MV, tamo junto, vocês estão com a gente desde o início aqui trazendo internet dedicada diretamente aqui pra gente, então muito obrigado, MV, tamo junto, sempre com a gente desde o início. E claro, todo convidado recebe uma caneca especial da gente. Com os políticos, a gente fez, não vamos fazer caneca não, pra não ficar muita babação. Aí a gente vai e bota a da bandeira de Pernambuco que representa. Foi. Só que agora vocês são convidados. Agora a gente já ganhou e a agora bandeira. recebe eu faço a coleção. Ai, adorei! a caneca especial aqui do nosso parceiro. Vocês já mostraram, né, pra galera Eu já como é a tava caneca. gostando, mostrando só na com tela. R. Amei! Top. O pessoal tá vendo aí na Sabe tela, que eu todo faço mundo. coleção de caneca. É mesmo? Meus menininhos Olha estão aí. aí também, ó. Tu, Priscila, com o teu Espírito Santo. Exatamente. Tem os que detalhes. massa, a agência velho. Capi aí que tá com a gente sempre Pô, fazendo muito legal, essa cara. homenagem a Amei. todos os convidados. E agora, Amei. convidados, né? Vamos conversar. Estamos livres. Tu sabe que eu já ia pedir? O quê? A caneca. Tu ia pedir mesmo? Ai. Ô, Raquel, Eu já vi o R, eu já me senti super dona da caneca. Raquel, eu queria começar já perguntando, porque geralmente a gente tem muita curiosidade de saber como é que é esse período de transição, como funciona, e como tu falou, que já fui lá pra Brasília, né, já batendo na porta dizendo, cadê, eu quero dinheiro, tô precisando de dinheiro, já indo atrás, eu percebi que as pautas que tu foi buscar são pautas mais básicas, né, assim, pô, água, a questão das estradas, assim, e aí eu queria saber, assim, o que é que a gente pode sentir, o que pode esperar no próximo, não vamos dizer no curto prazo, no primeiro ano de governo Raquel, coisas que a gente poderia melhorar a curto prazo, assim, que a gente já possa sentir uma certa diferença, algo que estava tendo um descaso em governos anteriores. Na transição, a gente vive meio que um limbo. Assim, você é sem ser. Então, você já começa o que a gente tem que ter cuidado e comunicar bem a população, a galera que está nos assistindo e tal, é que eu ainda não sou governadora. A gente está se preparando para assumir o governo. A transição é um período que, inclusive, fui eu que, quando fui deputado estadual, coloquei na Assembleia Legislativa a votação desse projeto de lei para criar o processo de transição de mandatos em Pernambuco. E agora estou experimentando o uso dessa lei. Cria comissão, a gente quer garantir transparência. O objetivo maior é garantir a continuidade de serviços públicos, transparência, eficiência. E para que a gente possa, não só de direito, porque lá a gente vai assinar o termo de posse no dia 1º, mas se a gente não tiver informação, que é o que nós estamos buscando agora, a gente passa 6 meses, 1 ano para poder assumir o governo de verdade. Então, a gente está aqui nesse momento, já encaminhamos uma série de documentos, questionamentos, ofícios para o governo de Pernambuco, né? Priscila vai ter reunião amanhã com a comissão completa de transição, com a parte nossa e a parte deles, para que a gente possa sentar à mesa e dizer assim, como é que as coisas estão de verdade? Como é que está o dinheiro? Tem dinheiro para investimento? Como é que está para o que está acontecendo hoje no governo? Então a gente tem acompanhado de lupa o Diário Oficial do Estado, né? Porque tem muita licitação acontecendo, porque tem muito pagamento acontecendo, né? Porque se fala do dinheiro, mas onde é que está exatamente o dinheiro que se propagou, que o plano de retomada tem? Então, assim, nós estamos com lupa, estamos atentos ao que está acontecendo. Amanhã a gente faz reunião de transição, a gente pediu uma série de documentações, precisamos nos assenhorar, nos empoderar das informações, né, de fato. Tem tido muito aditamento de contrato, muita licitação sendo soltada, muito pagamento sendo feito. E a gente precisa entender o que de fato é prioridade para o povo. Atende ao povo de Pernambuco, isso que está sendo feito agora, não apagar das luzes do governo. A gente tem que olhar para frente, mas nós estamos de olho agora também no que está acontecendo todo dia. Né? Temos 45 dias para tomar posse e para que a gente tenha um ambiente mínimo de planejamento, de estabilidade, a gente precisa saber do que está acontecendo. Né? Então, o momento de transição serve muito para isso. Você me pergunta assim, Raquel, o que é que dá para fazer de imediato? A gente tem algumas ações que dá para fazer de imediato, não é que dá, porque nós estamos nos estruturando para isso. A gente precisa montar uma força-tarefa gigante de exames e cirurgias, porque tem uma fila gigante também. Imagino que vocês recebam muita demanda disso, né? Desde a catarata, passando pelo mioma, né? Cirurgia, exame e cirurgia, tem fila. A gente precisa fazer força-tarefa para isso, reunir hospital público, privado, clínica pública, clínica privada, mutirão, fazer os blocos cirúrgicos rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana,
para poder dar vazão a isso. Para isso a gente precisa de um bocado de informação da saúde. A gente precisa colocar a aula para acontecer, né? E isso é um grande movimento que precisa tracionar para que isso dê seguimento. E assim, a gente tem uma agenda forte de retomada de obras que estão paralisadas. Mas para cada obra dessa, nós vamos precisar fazer auditoria, saber se o contrato está vigente, se tem grana, se tem pedreiro na obra, ou se só está contrato vigente, né? Por exemplo, o Hospital da Mulher, lá em Caruaru. Tem lá um contrato vigente, mas tem tão pouca gente lá dentro. Né? Eu vi que compraram um bocado intertravado, mas a obra mesmo não está andando. A gente precisa conseguir colocar prazo para as coisas e transparência para poder comunicar à população do que vai acontecer. Mas vocês estão otimistas mesmo assim? Estamos aqui cheios de esperança. Porque... A gente vai fazer o melhor governo da história de Pernambuco. Olha. Olha o desafio que está lançado. O sarrafo é alto. O sarrafo é alto. Eu já vi Pernambuco funcionar bem. Né? Eu tive a oportunidade de ver de perto. A gente tem um desafio de conseguir chegar na vida do povo. Eu sou que nem Priscila, eu sou meio brabo. Eu vi você cobrando todo mundo, metendo o cacete lá no governo. Não sei o que, não sei o que. Muitas vezes os seus vídeos chegavam muito na gente lá de cobranças, que a gente também fazia cobrança do governo. E trazia muita referência até pra gente saber o que estava acontecendo, que você colocava lá a parada. E agora, estando no governo, a galera... Deixa eu dizer, governo é para ser cobrado, tá? Governo é para ser cobrado o tempo inteiro, porque as demandas do cidadão, elas não param. Uhum. As necessidades são muito grandes. E o que é que aconteceu, né? Eu, na minha vida pública, que foi toda como parlamentar, eu encontrei nessa atuação uma forma de tentar enxergar a eficiência das políticas públicas na vida do cidadão a partir de execução orçamentária, daquilo do dinheiro que é separado para fazer as coisas e que é efetivamente empregado em cada coisa, e vendo a relação disso com a vida real de cada um. Então, como é que o dinheiro que vai para o posto de saúde está sendo aplicado? Os remédios estão chegando? A história da conta da água da Compesa, né? Então, todas essas questões eu fui ao longo do tempo buscando isso. A gente encontra no meio do caminho muita ineficiência, porque às vezes a máquina pública ela não se moderniza tão rápido quanto outros organismos aí sociais, e infelizmente, em alguns momentos, a gente encontra também corrupção. Então, a gente precisa levar, né, e aí eu acho que sob a liderança de Raquel e essa complementação de perfis, levar esse olhar para dentro do governo, né, a gente entender que ninguém é infalível, muito menos um governo. Então as políticas públicas elas precisam de um aperfeiçoamento constante e de um monitoramento e de controle social. Então a gente tem que enxergar isso como uma coisa legítima e que precisa existir. A gente não tem que negar as críticas, a gente tem que recebê-las e tratá-las para funcionar para o cidadão, para quem mais precisa, né? Não é para estar na propaganda. Me permite dizer uma coisa, Priscila? Claro. Você nunca teve como gestora, mas a experiência que eu tive como deputada, por exemplo, me ajudou a ser gestora. De saber como é que funciona o parlamento, de como a gente precisa, né, tratar os encaminhamentos de projetos e tal. A experiência do diálogo, da escuta, não é super importante no trato e no exercício da gestão pública. Eu levei minha experiência de delegada para dentro também, não só da procuradoria, mas também dentro da prefeitura, quando eu fui prefeita. Eu montei um núcleo de inteligência dentro da licitação, para buscar diminuir a possibilidade de a gente fazer contratações com empresas que não existissem, né? Então vai para o Piauí, vamos lá visitar a empresa do Piauí, faz investigação, leva a equipe que vai lá entender se de fato existe, se tem sócios, se já prestou serviço. Se tem capacidade operacional. Então isso vai ajudando a gente, com a experiência que a gente carrega ao longo da vida, a poder ser mais eficiente quando a gente assume um cargo diferente. Então, me permita dizer, Priscila, e aqui hackeando um pouquinho da fala de vocês, acho que ela vai ajudar muito para dentro. A experiência dela para dentro e para a gente fazer melhor, e a gente vai lidar com as críticas porque faz parte do processo democrático. Nós vivemos numa democracia. Pois é. O que incomoda muito é justamente no geral, assim, essa passação de pano de geral na política.
que é muitas vezes você receber uma crítica e o outro, não foi bem assim, deixa pra lá e, pô, não é mais legal olhar e assim, ver como então resolver. vamos resolver, vamos encarar o problema, até porque a gente só resolve o problema a partir do momento que a gente admite que ele existe, Exatamente. né? Então a gente precisa admitir que as coisas existem e tratar tudo com muita transparência. Então acho que vai ser uma construção bem legal e um aprendizado lindo. Agora eu fiquei curioso com uma coisa, né? Porque vocês falaram aí, velho, longo prazo tem que colher e enfim. Tem que plantar. Plantar e depois colhe, né? O curtíssimo prazo é agora. E tem coisas aí como, pô, a merenda tem que tá lá no prato. E, velho, vocês, começando o mandato de vocês, como é que vocês vão resolver? Porque o que eu tô vendo aqui os ônibus, a quantidade de ônibus velho que tá vindo aí pra população, que praticamente mal dá pra andar, velho. Como é que a gente vai conseguir melhorar isso em curtíssimo Não tem curtíssimo prazo para resolver isso, porque vê quanto tempo que o problema existe, né? Como é que o Recife virou um dos piores trânsitos do mundo? Como é que o transporte público daqui é tão ruim? Existe um grande consórcio de transporte metropolitano no Recife. Teve a oportunidade de redigir o projeto de lei que criou o consórcio, quando eu era procuradora de apoio do governador Eduardo. Mas aí tem só 3. Tem o governo do estado, tem a prefeitura de Olinda e a prefeitura do Recife. Parece que são 6 lotes. Licitaram 2, não licitaram o resto. Licitaram os 2 que era para a Copa. O metrô ficou sucateado, não se fez o BRT funcionar. Então, não tem curtíssimo prazo para isso. Agora, tem solução que todo dia a gente pode ir tomando e adotando para permitir que a gente possa andar para frente. Essa concertação, ela tem que ser feita. Concertação com o C. A gente tem que juntar todo mundo. A gente vai ter que juntar o empresário, vai ter que juntar o metrô, vai ter que juntar o usuário, vai ter que juntar o governo, juntar o Tribunal de Contas, para dizer assim, gente, como é que a gente bota esse negócio para frente? O metrô está totalmente sucateado. Outros estados conseguiram andar. Por quê? Eu fui recentemente a Salvador, quero voltar lá. E vi o metrô de lá expandido. Não dá para fazer no chão, faz aéreo. O trem aéreo. Porque é uma questão federal. Demorou, mas a gente pode fazer mais rápido? Como é que 10 Pois anos. Mas a gente não precisa repetir o erro que eles repetiram. Eu tô dizendo assim, né? A gente não precisa repetir o erro, mas a solução tá posta. O metrô tá lá. A Raquel, o melhor metrô que eu vi que tá lá. Tem uns trens mais novos, né? Que Minas Gerais expandiu, que o Ceará está expandindo. Então, a gente precisa olhar para o que está acontecendo, pegar experiências, melhorá-las para permitir que a gente possa ter soluções mais rápidas, fazer integração de verdade, reformar terminais integrados. Não tem uma solução só para o problema. Elas são problema complexo, ela precisa de várias, a gente precisa partir o problema, né? E ir atacando a cada um deles. Eu falo assim, a questão do transporte público é uma questão que é muito complexa. O que me choca mesmo... Que não podemos fazer nada. E o que me choca é a quantidade o que eu falo especificamente dos ônibus hoje em dia, que eu vejo que assim, eu não sei porque a gente nem tem informação que a galera não passa, né? De quantidade de frota, os ônibus que tem ou não. Mas aparentemente parece que os que tem tá tudo muito lascado, velho. E é o que eu acho que o pessoal mais fica esperando uma solução, principalmente naquela questão dos contratos, né, que disseram, a gente conversou aqui com vários candidatos e sempre trazia esse ponto, os contratos, aí uns diziam que nem tem contrato, ou tem uma parte. Não, vê só, vamos aqui, tem uns termos difíceis danados. Só para trazer, se é lenda ou não, o que o popular fala é, tem uns contratos com os empresários e ninguém resolve porque todo mundo preso neles. Essa é a população, é o básico que se fala. Vê só, eu sou procuradora do Estado, né? Eu sou advogada pública e meu cliente é o Estado. Eu já estudei muito esse tema. E se você fizer uma visão geral aí, transporte público não é um negócio simples no país inteiro. E a gente tem 2 tipos de contrato aqui em Pernambuco, aqui na região metropolitana. Tem contrato de concessão, que teve uma licitação. Os 2 lotes que se viam para a questão da Copa do Mundo foram assinados. E tem outros que são BRT, permissões. Né? O BRT. E você tem permissionários, que diante da ausência da licitação, eles estão funcionando como se o contrato de concessão fosse. Então, assim, o que nós vamos precisar é sentar. A gente não pode resolver um problema que a gente não admite que existe. O problema existe. Colocar foco e luz sobre ele e conseguir construir a solução. O que você não pode ter é atitude panfletária, populista. Eu vou chegar lá e vou revogar tudo. Você tem um contrato assinado. O cara ganhou uma licitação, ninguém julgou o contrato irregular, tem 2 lotes que estão, salvo engano os números são esses, 6 lotes, 2 licitados, 4 que não são, mas a operação precisa acontecer. Então assim, vamos
dar seguimento para permitir que o povo de Pernambuco, especialmente da região metropolitana do Recife, tenha direito a um transporte de qualidade, integrado os diversos modais. Um nome bonito para dizer que você entrega bicicleta, caminhável, ônibus, metrô, tudo andando junto, né? Para permitir que as pessoas tenham o direito de ir e vir. Ao final das contas, é isso que a gente quer. Carlinhos, tu ia falar alguma coisa que tu levantou? Rápido. Tu tá me ouvindo direito agora? Tô sim. Pronto. É o seguinte, só pra avisar, tem muita gente aqui assistindo a gente e muita gente falando no chat, fazendo perguntas, tá uma enxurrada aqui. E é rapidinho o aviso. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo Superchat, via Superchat, certo? Lembrando que quando der início às perguntas, a gente não vai aceitar mais perguntas, certo? E hoje vai ser mais curto, vai ser mais rápido, então... Pense bem na pergunta que você vai fazer. Via Superchat a gente vai estar lendo no final do podcast aqui. É isso. Ô, Carlinhos, só avisando que eu não tô escutando aqui no meu fone, não. Por isso que eu tirei. Se tu não conseguir resolver... Não, mas acho que isso é um mau contato. Depois eu vejo. Tira aí e depois a gente resolve. Vamos trazer a questão das chuvas, porque foi uma coisa que impactou tanto e a gente sabe que vai vir aí de novo, né? Daqui a pouco vai estar em período de chuva de novo e vai ser pesado. Como é que vocês já estão se preocupando com relação a isso? Das chuvas que estão vindo? Esse foi um dos assuntos que Raquel, inclusive, levou para a bancada federal para que a gente conseguisse já alguns recursos. Esse problema, a gente tem isso em algumas regiões do estado. Agora, há pouco tempo, acho que faz uma semana, não faz 10 dias, que houve chuvas no Agreste e que castigaram muito bezerros, canhotinho. Teve desmoronamento na estrada de Quipapá. Isso. Mas a gente tem um problema também, sobretudo, metropolitano. E a gente precisa olhar para essas questões metropolitanas de uma maneira sistêmica. Organizar o Conselho da Metrópole, trazer os prefeitos para uma mesa redonda, para que todos possam conversar, pensar nas soluções e a gente viabilizar os investimentos que aí são números que nos últimos 10 anos, no Recife, por exemplo, foi o menor investimento em obras de prevenção, de encosta, do que se chama de urbanização dos morros. Sim. Não se trata de fazer o trabalho do mais prefeito. Mais de propaganda do que lá. Mais de propaganda do que lá. Não se trata de fazer trabalho dos prefeitos, mas de coordenar essa força-tarefa e buscar, sim, meios e recursos para que o governo estadual, a partir dessa combinação, possa e deva estar mais presente para que a gente possa solucionar os problemas das pessoas. A questão dos habitacionais, das moradias, a questão lá do habitacional do Jordão, do Mulheres de Tejuco-Papo, que são obras paralisadas e que podia estar atendendo a uma população que está em vulnerabilidade. A gente tem 10 mil unidades habitacionais sob a responsabilidade do Estado, com obra que está ou paralisada ou sem conseguir concluir há anos. E, assim, dar carga nisso para permitir que as pessoas possam ter um lar digno e garantir, não é todo lugar de morro que as pessoas precisam sair de lá, não. Mas as pessoas precisam viver com segurança. E muitas vezes o que precisa para dar segurança é a construção de drenagem, de morros, de encostas, retirar. Eu falava sobre isso da outra vez, né? Quando a gente foi no Jardim Monte Verde, uma das coisas que as pessoas comentaram é que quando houve desmoronamento ali, entre Recife e Jaboatão, o cheiro era muito forte. Por quê? Porque o cano do que deveria ser o esgoto, ele é colocado na terra. Então, ela vai encharcando de dentro para fora. Quando vem a chuva por cima, derruba tudo. Não dá mais para ser assim. Então, fazer um trabalho sério, chamar os técnicos, a Universidade Federal tem expertise sobre isso, fazer projeto. São várias ações que a gente vai precisar fazer, de melhoria de morros e encostas, de melhoria habitacional, de garantia de drenagem, macro e micro drenagem, de saneamento. Raquel, mas isso é papel de prefeito. Nós vamos estar juntos. Vai ser de prefeito e de governadora. Tudo aquilo que diz respeito ao povo de Pernambuco, diz respeito à governadora de Pernambuco. É claro que não vou me arvorar de ser prefeita de 14 cidades da região metropolitana. Nem posso. Cada um está eleito legitimamente, mas nós vamos trazer todos para junto. Trazer a participação de todos, né, velho? Porque fazer uma combinação, entender qual é o plano de investimento e a gente poder buscar grana para fazer obra. Tem coisa que nem grana são alertas.
alerta de quem mora naquela área, soar o alerta e o cara sair dali, porque vai haver desmoronamento e que isso não custa grana. Então, assim, tem que ter uma pactuação de um olhar para o outro. Ninguém vai resolver o problema da região metropolitana sozinho. O Recife não vai ficar bem se Jaboatão não tiver, porque o Jardim Monte Verde fica exatamente no meio dos dois, né? E a gente tem aí a fronteira de Recife, Olinda, Paulista e por aí adiante. Como diz o Matuto, a gente teve chuvas, as chuvas agora no Agreste também maltrataram as cidades. O que é que o povo precisa quando tem chuva? Recompor as estradas. Tinha uma obra lá em Canhotinho que estava fazendo a cabeceira, uma ponte, a cabeceira da chuva, 2 pontes. As 2 cabeceiras da ponte caíram. A obra do governo do estado que está acontecendo agora. Né? Precisa ter o alerta e o estado precisa chegar, precisa ter máquina para abrir de novo as estradas. Muitas dessas estradas são rurais, com populações isoladas. Teve muita gente que precisou sair das suas casas. Quando eu conversei com Sandra, a prefeita de Canhotinho, ligando para ela, o que é que ela me disse? Raquel, aqui pelo menos 150 famílias precisaram sair de suas casas. A gente precisa construir novas casas. Vem cá, só para fazer um exercício. Tu já tem um terreno onde construir essas casas? Não, a gente tem aqui uma área que acha que é viável para construir. É assim, é a área que é viável, é mapear quais são as áreas de risco, é tirar a população daí para um lugar mais seguro. Não é simples, mas precisa começar, que não dá para ficar parado de braço cruzado. E assim, tá presente na vida das pessoas, sabe? Essas últimas tragédias das chuvas do início desse ano, ficou muito clara uma ausência do poder público, né? Antes de acontecer e depois que acontece. Raquel usa muito o exemplo, e eu acompanhei acontecendo, de quando houve a enxurrada em Caruaru, que vocês foram para dentro, ficaram do lado das pessoas, lavaram as casas das pessoas, né? Porque as pessoas precisam ser amparadas no momento de maior vulnerabilidade. Nunca terei um retrato disso, porque isso não é coisa para tirar retrato. Isso não é coisa para aparecer no Insta. Isso é para cuidar do povo. Né? E me parece super natural. Pô, choveu, você tem que ir lá levar carro-pipa para lavar a casa do povo. Tem que conseguir fazer essas pessoas se restabelecerem. Né? E trabalhar para que minimize os efeitos de próximas chuvas. Vai sempre haver chuva, nossas cidades precisam ser mais resilientes, a gente precisa plantar árvore, a gente precisa deixar de construir nos locais errados, mas a gente precisa cresceu... educar as pessoas para... mas a gente cresceu, as cidades cresceram dessa maneira irregular. A gente não vai poder resetar a cidade, mas a gente pode garantir que ela possa ser mais resiliente, que danada é resiliente, ela possa ser mais adaptada às chuvas, permitir a permeabilidade do solo, tem estratégias para fazer isso. Vocês falando até da questão da prefeitura, eu acho muito legal saber disso, porque uma coisa que eu penso muito aqui é com relação aos moradores de rua. Eu trago isso para Recife, né? A gente faz uma ação, eu, meu irmão, uns amigos aqui há já 4 anos, ali próximo, pequeno, pro pessoal que já é da nossa rua ali. E a gente vai conhecendo muitas pessoas, muitas histórias, e o tempo vai passando e nada muda. Pelo contrário, quando a galera não aparece é porque morreu e tchau, sumiu. E ao longo desse tempo você conversa com eles e faz, porra, velho, parece que não tem nada, não tem absolutamente nada que possa dar uma esperança pra essa galera sair das ruas. A gente sabe que tem a questão das drogas, muitas vezes eu já fui com uns pra levar pra uma clínica e depois, 2 dias depois o cara fugiu, não quis. Mas existe aquele problema daquela forma, que a gente não sente o amparo das prefeituras e às vezes não tem nenhum tipo de política pública que seja feita, ou até se falar. Só em fato de falar, por exemplo, a população joga muito lixo nas ruas. Eles fizeram aqui em Recife, Praia Limpa. Ninguém tava obrigando ninguém a jogar o lixo, apesar de ser o correto, mas aquilo foi falado tanto, foi cantado tanto aquela musiquinha, foi debatido tanto que as coisas começaram a ter um reflexo mais na frente, as coisas foram mudando. Isso poderia ser com tudo. E aí, por exemplo, não sei se vocês viram ontem, foi ontem, Rafa, ou foi ontem que a gente postou na Recife Ordinário, com a moradora, moradora de rua, isso. Adriana, né? E ela falou até do governo, né? Falou, a gente espera uma esperança. Tia Bianca lá falou uma coisa bem bonita, porque de fato você não espera ouvir uma história daquela. E a gente sabe que existe. Aí eu pergunto, e até vou estender um pouquinho, eu que tô lá no Twitter vendo as confusões, até pra gente mesmo, vamos ver o que é que estão falando da Recife Ordinária, a gente vai lá olhando. E Twitter a gente sabe que tem tudo, e a gente viu muita gente no Twitter, eu percebi, do público LGBTQIA+, que decidiram não votar em vocês, porque disseram que não vai ter, não falaram muito sobre
sobre essa questão, que tipo de política pública poderia ser feito para a galera LGBTQIA+. Aí veio o vídeo ontem. Aí juntando os dois, o que é que a gente poderia falar sobre isso para que a galera espere e tenha uma esperança maior no governo de vocês também com relação a isso? Nossa, eu vi aquele vídeo. Na hora que eu entrei no carro de manhã, Glauco, que trabalha comigo dirigindo, ele disse assim, você viu Bom Dia Pernambuco? Eu disse, não vi. Teve uma entrevista e a pessoa de lá falou o nome da senhora. E aí depois eu recebi o recorte feito por vocês mesmo. E no meio da entrevista ela fala assim, minha vida foi muito difícil, né? Mulher trans, negra, foi queimada, foi pro Hospital da Restauração, passou um tempão lá, foi rejeitada pela família, mora na rua porque não tem como pagar alimento. Tava dando graças a Deus porque foi aberta a Casa do Pão, ali pela igreja. E aí falou, mas Raquel tá chegando. Né? E aí eu disse, quando a Priscila, Raquel, dá uma olhada nisso. Eu disse, amiga, eu vi. E assim, é uma responsabilidade imensa. E pra mim, assim, uma alegria de poder gerar esperança no coração de quem é invisível. Eu falei o tempo inteiro sobre os invisíveis. E a gente vai continuar falando sobre eles. Para chegar na vida de quem não é enxergado pelo poder público. E eu me permita citar 2 exemplos, né? Porque eu sempre digo e vou continuar repetindo, que fale por mim mais do que as minhas palavras, as minhas atitudes. Seu Laércio, ele era morador da estação ferroviária de Caruaru há 30 anos, desde que eu era criança. A gente insistiu tanto. Seu Laércio tem algum distúrbio psiquiátrico. Ele dizia, não adianta. Eu passava lá adolescente. Ele não queria sair? Não ia sair de lá, ele morava lá. Não adianta, não sai. Não sai de jeito nenhum. Seu Laércio com a barba aqui, sujo, mal vestido. E a gente conseguiu resgatar seu Laércio. Se você vê seu Laércio hoje... Sério? Né? Sério, ele mora num abrigo nosso. Nosso não, né? Da prefeitura de Caruaru. Desapega, Raquel. Um abrigo da prefeitura de Caruaru. Ele conseguiu encontrar uma sobrinha. Ele tá barbado, ele tá se alimentando de maneira correta. A gente tá cuidando dele do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, fazendo ele se ressocializar. E tem uma outra história que é de Fran. Fran parou na minha propaganda da TV de 48 segundos, que depois virou 5 minutos. Tava lá Fran, contando uma história. Fran se chama Francis Meire. Francis Meire. Mãe de 3 meninos, moradora de rua. Pessoa em situação de rua, moradora em Caruaru. A gente trouxe Fran. Conselho tutelar, querendo Conselho tutelar queria tirar os meninos, quer dizer que ela não cuidava direito, mas ela disse, eu quero cuidar, mas eu não tenho dinheiro para comprar comida. Por que a mãe perde o filho porque não tem dinheiro para comprar comida? Mas era isso que ia acontecer na vida dela. A gente conseguiu trazer ela, aluguel social, a gente conseguiu, ela disse que eu parecia um cavalo arisco, ninguém chegava junto de mim. Fran hoje é presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras de Caruaru e vive de artesanato, de cosmético e consegue viver da sua própria renda. E ela hoje é mentora de outras mulheres, faz mentoria. Pensa que não, palestra, mentoria. E não é para tirar retrato, cara. Então assim, dá um trabalho danado, mas é muito mais fácil asfaltar. Asfalto é importante, as estradas de Pernambuco estão péssimas. A gente vai asfaltar, mas a gente vai cuidar de gente. Né? Então, assim, pra Adriana, beijo pra você, Adriana. Fiquei muito orgulhosa, assim, muito honrada de ter a sua palavra de esperança colocada. E, assim, e com muito mais responsabilidade pelo que vem pela frente. É isso. Não tem discurso pra fazer, a gente só tem que trabalhar. E a gente queria lembrar também que Pernambuco ou é o estado mais violento, ou é um dos estados mais violentos contra a população LGBTQIA+. E fizemos levantamento, mais de 700 violências registradas contra essa população no último ano. Homicídio, estupro. E a gente precisa reconhecer que isso existe e a gente precisa dizer que a gente não quer que Pernambuco seja mais esse estado. E a gente precisa cuidar dessas pessoas e a gente precisa cuidar do que, e para transformar o que leva a essa violência. Então a gente precisa de ações de curtíssimo prazo, de curto prazo e de médio prazo e plantar as bases para cuidar dessa população. Nova educação, uma nova cultura de paz, reprimir violentamente, reprimir com violência é horrível, né? Mas reprimir a violência, os crimes de ódio, de intolerância e acolher.
Assim, se você vir no site lá de convênios de Caruaru, com o Ministério do Governo Federal, curso de qualificação profissional para a população LGBTQIA+. Então, assim, é com olhar, é com trabalho que a gente transforma. Eu Não acho tem outra que forma, não tem outro é jeito. meio como falar, mudança de mentalidade, né? É fazer mudar como um todo, tanto como propósito, como aquilo como tu falou, de levar como um todo também, como uma ação de Praia Limpa, também fazer a população pensar de outra forma. Dizer uma coisa sobre essa questão da propaganda da Praia Limpa, né? Dessa campanha. Eu sempre fui muito crítica dos valores gastos com, por exemplo, fazer as comparações, né? Das prioridades. Raquel teve também algumas questões lá em Caruaru de fazer essas escolhas. Em vez de eu anunciar que eu estou fazendo a casa, eu vou fazer a casa. Né? Coisas desse tipo. Mas a propaganda institucional, ela precisa ser assim, educativa, Então. para ajudar nesse processo. A gente tem um case aqui que é o da Praia Limpa. Eu tô com a música aqui, né? Vocês falaram, pronto, eu vou passar uma semana com vamos manter a Praia Limpa, coloca o lixo no saquinho. Fez várias versões, fez versão A passinho. Priscila cantou agora, viu? Eita. Virou meme já. Virou. Então, assim, Lascou. Virou meme agora. Não tinha E a gente já problema. fez passinho, já fez várias versões. Vamos fazer agora com você no vocal. Pronto, muito bem. Eu topo. Bom, e aí é uma coisa que precisa ser redirecionada na administração pública, né? A forma como a gente comunica e com que propósito se faz a comunicação pública. Exatamente. Eu fico pensando, trazendo um pouquinho dessa questão do povo, tá tudo muito ainda polarizado, todo mundo muito revoltos, toda hora sempre tem uma... não esperam as coisas acontecerem, já estão lá na frente. Não, Carlinhos tava lá na BR antes de vir pra cá. Ele vai se defender, ó. Ele pega no microfone. Ai, meu irmão. Vai, fala logo. Não, é que ele falou aqui, mas eu tô louco aqui, porque tá tendo um monte de perguntas aqui do Superchat, várias. E a gente aqui conversando. Não, eu tenho que ficar printando vamos aqui acelerar. Lembra que combinou com uma pergunta difícil, eu de saio. antemão, eu vou avisar pra galera que, assim, realmente não vai dar pra ler todas as perguntas, certo? Joga no meu Instagram. Porque tem muita, a governadora é Ó, acessível, só, tá vendo? Raquel Lira, oficial. Depois eu vou fazer a recomendação aqui, já que tá ao vivo aqui, dela assistir posteriormente, que quando ela assistir, ela vai conseguir ver todo o chat. E ela vai conseguir ver aqui todas as interações de todo mundo aqui, todas as perguntas e tudo mais. Mas no final, a gente aqui vai tentar responder Isso. algumas Eu sempre dúvidas. usei muito o meu Instagram como ouvidoria, né? Sempre na prefeitura Importante. e tal, sempre. Tinha gente que tinha coisa que eu sabia assim, então como é que você soube disso? Eu disse, no meu Instagram. A turma vai lá, comenta, vai no direct, vai no aberto. Pô, isso que a gente tava falando do início, dizer, porra, que massa que a gente tá aqui conversando com o governador. Antes a gente já teve um impacto de ter os candidatos, mas agora conversando com o governador, tu disse, pô, velho, mas vocês têm uma credibilidade, vocês têm um público grande. A gente fala, pô, mas mesmo assim parece que tem gente que... Eu não sei se às vezes é o afastamento ainda com a internet, porque isso, o que a gente conseguiu com a Recife Ordinária de ter essa proximidade com o público, você pega informações, é muito rápido. Que a gente não teria de outro jeito. Exatamente. E a assim, pessoa te passando a relação direta, às vezes podendo mandar foto, vídeo da situação de como tá a rua dela, É isso sabe? aí. véi, a democracia jamais será a mesma depois das redes sociais. Exatamente. E muita essa E- inquietação da população passa muito por isso também, né? A ansiedade, a necessidade de rapidez, de resposta. Tá todo mundo muito Porque cansado. O ritmo da necessidade ela é diferente do ritmo da solução, infelizmente. Agora, essa questão da internet, o que eu acho que às vezes algumas pessoas... E é difícil mesmo, é um aprendizado diário, sabe? De lidar com isso, e é uma questão da gente se trabalhar também, porque, na verdade, é como o cara bota o dedo na cara da gente, é como se ele estivesse dentro da nossa casa, ou dentro do nosso gabinete, botando o dedo na cara da gente e dizendo, tá errado por isso, isso. Independente dele ter razão ou não, independente dele falar de forma educada, ou dele não falar de forma educada, né? Mas isso, então, assim, o espaço das redes sociais, ele não pode ser um espaço, e aí, falando, por exemplo, das nossas redes e para o que e como a gente usa as nossas redes, ela não pode ser um depositório de informações que a gente coloca o que a gente quer. Tem que ser um lugar de interação mesmo, de diálogo, que multiplique os nossos ouvidos e, de certa forma, a nossa presença. E vocês são um canal muito forte para isso. Então, eu acho que muitas vezes algumas pessoas se incomodam
Porque crítica não é música aos ouvidos, não. Porque a realidade das pessoas, às vezes... E a gente tem que dizer, não, desculpa. Desculpa. Vamos trabalhar. Vamos resolver, né? Então, assim, tô aqui, tô lhe vendo, né? Porque às vezes as pessoas chegam, às vezes, eu vejo isso nas minhas redes sociais, às vezes chega com agressividade e espera que a gente ignore. E aí a gente vai lá e conversa. E diz, eu tô lhe vendo. Vamos conversar. Mas são vocês mesmo lá do outro lado, atrás do celular? Não, aí é uma equipe, a gente olha, eu não dou conta, não, equipe, de tudo, mas eu vejo Manda tudo. beijo pra mim. Não, mas a gente coração. A gente vê, mas aí eu a gente beijo, tem uma boto coração. Com a supervisão direta. Vou curtindo lá. Esse não dá gente, tem gente que só pra poder ver, imagina de vocês. Mas assim, a gente tem uma equipe que nos ajuda, tá tudo alinhado, né? As respostas e tal, o que a gente tá fazendo, tem que ter conexão, né? E muitas vezes mas eu olho tudo. Eu olho tudo, posso não estar comentando um a um, mas eu olho tudo. Ô Priscila, a gente tem que dar uma carreirinha, né? Porque tem as perguntas lá, né? Mas eu não podia deixar de falar, que tu até citou aí, pô... Ela pode cantar também. Esquece isso. Mas vou ali. Não, mas até porque tu tinha falado disso das tuas críticas, né, que tu sempre faz a gastos com propagandas e com tudo, e tu sempre foi, na tua vida política, muito ativa em relação a isso, até a questão orçamentária, né, alguns gastos que a gente vê, assim, no Brasil a gente tem episódios de máquina pública bizarra, assim, de coisas que acontecem, e aqui no estado então, a gente já teve casos, assim, lagosta, coisas, assim, absurdas que a gente viu por aqui, e, assim... Como eu vejo isso uma tecla que você bate muito na tua carreira política, vocês vão levar pro plano de vocês isso em consideração, né, do orçamento, assim, completamente. Enxugar Veja, as coisas. O zelo com o dinheiro que vem do trabalho do cidadão, né, que paga muito imposto, tem que ser uma preocupação permanente. Buscar a eficiência para que ele saiba que aquele dinheiro dele que ele está gastando vale a pena, né? Então, todo mundo paga os impostos e quer ver os serviços entregues de volta. Então, levar essa experiência para a partir dela a gente construir essa possibilidade de entregar melhor ao pernambucano. Não há maior desperdício do que você ter uma obra inacabada, né, do que negar, você botar ali 5 bilhões de reais de obras paralisadas, inacabadas. Você tem que cortar desperdício, cortar o desperdício daquilo que não precisa ser feito. Não é assim, desde quem é que tem carro, quem não tem, quem tem combustível, quem tem telefone, desde essa coisa do miúdo mesmo, né? Em Caruaru, eu gosto de citar os exemplos, assim... só de botar um cara, só tinha um posto de gasolina que fazia o abastecimento da frota de lá, né? Só de botar um cara junto da bomba, a gente economizou muito. Então, assim, a redução do uso de combustível na cidade foi assim, justificou o salário do cara que estava lá. Não, o cara se pagou 10 vezes. E então, assim, são medidas que muitas vezes, elas nem custam dinheiro para que elas sejam implantadas. A gente eliminou papel. Eliminando papel lá. Colocamos um sisteminha que custa... barato, e a gente deixa de utilizar 500 mil folhas de papel por ano. Isso dá mais eficiência, isso diminui o recurso, isso é ambientalmente sustentável. Então, para todo lado, você tem como fazer o dinheiro girar de maneira mais eficiente, né? A gente usar sem desperdício e fazer um governo que consiga servir a população, que é o seu propósito. Eu vou começar nas perguntas aqui. Primeira dos amigos que já está aqui na pauta, que é primeiro da minha prima, que eu até trouxe quando Raquel veio aqui, na primeira, que minha prima tem um filho autista, e a gente trouxe esse assunto para cá, e eu vou reforçar porque é muito importante para ela, para a nossa família também. E para saber que tipo de planejamento vocês têm para agora, o que é que dá para ser feito para essas crianças que fica na dependência e das mães, que ela falou específica, dos pais que ficam perdidos muitas vezes em poder dar um tipo de auxílio para eles maior, porque não tem esse apoio do Estado ou federal. Muitas vezes eles têm que aprender... Como é o nome da tua prima? Gisele. E teu menino? E o menino dela? Miguel. Gisele Miguel. Como Gisele Miguel, eu encontrei
dezenas, centenas de crianças autistas com suas mães, com seus pais. Inclusive, numa mesma semana, eu encontrei 2 mães de cada uma delas com 3 meninos autistas. Foi muito marcante aqui. Foi muito marcante. Porque primeiro, a gente fez uma roda de conversa, a gente dedicou um capítulo do nosso plano de governo à pessoa com deficiência. Pernambuco acessível. E a população autística, com autismo. A gente não tem um protocolo de atendimento, a gente não consegue fazer o diagnóstico, as escolas não conseguem ter um acompanhamento adequado, a rede de saúde também não tem um neuropediatra para fazer o diagnóstico, o acompanhamento, se for o caso, a medicação. E cuidar de quem cuida. Porque muitas vezes essas mulheres, a fala da Jéssica foi muito forte. Jéssica, não tô lembrando o nome dela, não. Jéssica, né? Uma delas era Jéssica, a outra Jéssica, não lembro. A outra foi andando numa caminhada, quando eu vi a mulher tão angustiada dentro de casa e com barulho do lado de fora, né? Que a gente tava chegando e tal, que eu não resisti, fui pra lá. Eu disse, o que tá acontecendo na tua casa? Uma confusão danada. Eu olhei pra um lado pro outro, tuas crianças são autistas. Elas são. Eu disse, tem quantos? 3. Tem benefício? Não. Eu vou chegar na sua vida. Eu disse, eu não quero profetizar aqui não, eu vou fazer política pública para chegar na vida dela. E assim, é centro de atendimento, com multiprofissional, com psiquiatra, com psicólogo, com pedagogo, com neuropediatra. Tem que cuidar de quem cuida. Essa mãe, muitas vezes, são elas que cuidam. 70% dos lares que tem algum tipo de criança, autista, pessoa com deficiência, as mães que cuidam. Elas são as cuidadoras. Não tem quem cuide delas. Pô, Gisele praticamente parou a vida dela. Ela virou incrível, profissional. Né? Ela se especializa, né? E aí, ela não consegue muitas vezes um transporte como o PE Conduz, por exemplo. Porque o PE Conduz é só para quem tem deficiência física. E ela não consegue ir direito. Aí não consegue levar os 3 meninos. Como é que leva os 3 meninos para ir para né? Ela não tem a passagem. Então, é um negócio... Consegue atendimento para um, não consegue para outro. Consegue atendimento para um e não vai... Não como é que ela vai fica. 5 vezes, 10 vezes pro mesmo ambiente se ela não vai conseguir atender os meninos dela? Então, assim, essa mãe vive para isso. Ainda tem violência contra ela, dizendo assim, você tem que parar de ter filho. Ela disse que ouviu isso na unidade de saúde, Jéssica. Né? E assim, eu saí de lá, eu confesso, chorei ali. Né? E me emocionei com a história dela. E assim, ela cuidando de um e de outro, a gente precisa chegar com política pública. Então, para quem tem alguma grana, ele consegue cuidar. Ele consegue, coloca numa escola, muitas vezes sofre algum tipo de violência, violência assim, de exclusão, dificuldade para conseguir colocar na escola. Tem que ter centros no estado inteiro que possam acolher essas crianças, fazer diagnóstico. Não pode colocar aqui, a menina sai lá de Oricuri, sabe? Bota dentro do carro, vem ter um diagnóstico no IMIP. Não dá, né? Então, assim, política pública para atendimento descentralizado, multiprofissional e acolhimento dessas crianças. E com isso, acolhimento de suas cuidadoras também, cuidadores e cuidadoras. Preparar o serviço público para receber as pessoas com deficiência, para receber essas famílias de maneira acessível. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só da questão arquitetônica, mas a gente está falando de atitude, a gente está falando de comunicação. É isso, eu fiz censo dos autistas em Caruaru. A gente deu a carteirinha azul, a gente trabalhou a sensibilização do comércio com fila prioritária. São coisas, né, que parece que são muito pequenas para quem tá fora, né? E a gente mas para quem tá dentro. A gente deu o nome a isso de Pernambuco Acessível. E a gente vai... E aí eu me lembro de Miguel. Eu entreguei a carteirinha de Miguel lá em Caruaru, no Centro de Direitos Humanos que a gente tem. Chará de Miguel. Caramba. E Miguel olhou pra mim e disse, eu quero verde. Porque a cor que a gente, da bandeira de Caruaru é verde, né? Então muita coisa é verde e a cor dele é azul. Ele disse, eu quero uma carteira verde. Aí eu chamei Carlos Braga, na época do secretário dos Carlos, tu vai ter que te virar, ele vai ter a carteirinha azul, ele vai ter a carteirinha verde. E aí tiraram uma foto me entregando a carteirinha verde dele, muito massa. Assim, cuidar. Massa, fico feliz em ouvir isso. Esse aqui, velho. Essa daqui eu vou bater o pé com vocês. Eu vou cobrar, vou irritar vocês demais. Turismo, velho. Pelo amor de Deus. Pernambuco é muito foda. Desculpa o palavreado, mas Pernambuco é tudo que a gente tem. Eu só não repito pra não virar outro meme. Vai cantar? Não, eu repeti a palavra que ele Pensei que tu ia cantar Lenine aqui. Um meme. Eita. Mas, meu irmão, eu trago isso porque... Paradisíaco. Não, eu não trago nem só das nossas praias, litoral, mas eu digo, pô, velho, a gente entra no interior,
tem cada... Eu repito, eu trouxe aqui com o Raquel e trouxe com todos, porque eu fico martelando no pé mesmo pra encher o saco. Bonito. Vamos trazer bonito. A gente tem aquela pedra do Rodeadouro. Pô, tem passeio de balão ali, que é feito uma vez ou outra perdida, que tem uma dificuldade, que eu sei que eles têm uma dificuldade, que eu já conversei com um cara lá, e ele disse, não é tão fácil, tem que ter... Eles têm autorização, se eu não me engano, é da ANAC, mas tem uma limitação de voo. E assim, a gente vê um potencial tão grande aqui em Pernambuco, porra, passeio de balão, que eu acho que não tem em nenhum lugar do Nordeste, bonito com aquela paisagem, aquelas cachoeiras. Eu tô limitando a bonito. Vale do Já foi Catimbau. na rampa do PP em Taquaritinga do Norte? Não. O lugar é incrível. É. Porra, velho. Vê, Incrível, uma vista. Petrolândia. Putz, grila. Não, Petrolândia, É aquela a cidade submersa. Vale do Catimbau. Vale do pô. Catimbau. Vale do Catimbau, a gente tem Boa, pintura Caruaru. rupestre. A gente tem pintura rupestre no Vale do Catimbau de 6.000 anos, pô. E tá lá, galera, a gente pode tocar aqui, destruir aquilo, pô. Não, teve É uma surreal. que foi pintado. Pintaram? pô. Foi, O cara chegou e pintaram, pintou estragaram preto. lá, e depois o E aí? pessoal, que são os guias, que são os próprios moradores da cidade, que cresceram naquela região e conhece tudo lá, a galera mesmo vai lá, lixa, limpa e tenta Cuidar daquilo. cuidar. Inclusive, eu bato tanto nesse martelo do Vale do Catimbau, porque a gente conheceu, quando eu fui na pandemia, eu já conhecia só por foto, fui durante a pandemia, e de lá pra cá eu já fui 6 vezes. E me desculpa. apaixonei no Vale do Catimbau. Vale- E aí a gente vem conversando com o Zé, que é um guia lá, e outros também. E eu já dei tanta dica. Só pelo fato de ter tido assim, por exemplo, eu fui para o Atacama, deserto do Atacama, no Chile. E eu conheci cavernas bem parecidas, cenários bem parecidos. A gente fez um passeio noturno no Catimbau para ver as estrelas na pedra. Porra, eu vi até a poeira solar, velho. Tava tudo tão escuro, foi um dia sem lua, aquela coisa incrível. Dá pra tirar aquelas fotos que a gente vê no Atacama. E eu dizia pra Zé, E a Via Láctea. a Via Láctea, eu dizia, Zé, velho, um fotógrafo bom aqui, fazer um registro com uma foto dessa e mostrar pra ele, pô, que massa, deixa a bandeira de Pernambuco aqui pro pessoal, vamos fazer uma experiência gastronômica. O pessoal veio pra cá, sentou na caverna, viu as estrelas e foi embora. Ganhou um Vamos piquenique. servir alguma coisa. Pô, eu cheguei no Chile, me serviram um pão com um negócio mole, que era uma água lá estranha. A experiência gastronômica. Aqui a gente tem uma comida maravilhosa e a própria população não sabe fazer isso. O que a gente diz, Gabriel, é que o turismo em Pernambuco é uma grande oportunidade que hoje é desperdiçada. E quando a gente precisa de emprego, imagina o quanto de renda que isso pode gerar Pernambuco afora. Inclusive, falando Pode das transformar cachoeiras... cidades, pô. Transformar a cidade totalmente, pô. Tem países da Europa que vivem só disso. Imagina se isso fosse num país da Europa. Né? O quanto estava sendo cuidado, preservado, né? Pinturas... Nós temos pinturas rupestres aqui. Se você tivesse em qualquer outro lugar do mundo, Pois é. aquilo ali era fila de turista, né? Para poder Exatamente. chegar lá. E a gente tem aqui, não cuida, a terra de Luiz Gonzaga, a gente tem Triunfo. Tem a briga de Palmares com Bonito para saber quem são os donos da cachoeira. Mas isso é uma briga boa. A gente tem a gente tem eventos. E aqui, durante muito tempo, e ainda hoje, se confunde turismo com evento. Como se confunde cultura com evento E também. não é. Você tem um tripé que é super importante, mas que é muito mais amplo. Não é? E se você junta a cultura com o turismo, você bota o batu, né? Você vai o maracatu de Nazaré da Mata, com o que a gente tem de riqueza. Tem maracatu lá em Tracunhaém, mas também tem barro. Né? Tem barro em Caruaru e tem São João. Né? Tem moda e design. Então tem um monte de coisa. Tem parque também de reserva ecológica. Raquel, a gente tem Noronha. Pois é, Noronha, de que o Socorro. aeroporto aí ficou sem receber. Você disse, não, mas agora tem dinheiro. Eu tava lá na bancada em Brasília, sabe o que é que fizeram? Tirar 19 milhões de Noronha, porque do aeroporto lá tinha o dinheiro, tinha um convênio. O dinheiro eu não sei, mas o convênio tinha e pediram para mudar para a área de saúde porque não conseguiram gastar o dinheiro. Como não conseguiram gastar o dinheiro dos 19 milhões da BR-232? Tiraram 19 milhões de um canto, 19 milhões de outro, para poder redirecionar, Priscila, Para não, não perder o dinheiro entre porque não aspas, conseguiram fazer o gasto. Entendi. Então, assim, a gente precisa garantir infra para esses lugares. Isso, de cada 10 empregos no mundo, 1 é na área de turismo. Daqui a 5 anos, de cada 8 empregos no mundo, será 1 na área de turismo. Então, o quanto que Pernambuco pode gerar de oportunidade a partir de uma nova visão sobre turismo. E a gente trabalhar isso de maneira sistemática, estruturadora, né, como eixo de desenvolvimento, para que a gente possa diversificar o nome bonito, matriz econômica para gerar emprego.
O emprego não vai ser o mesmo que havia 20 anos atrás. A gente fica sempre olhando para o retrovisor. Não é isso, é para frente. Turismo é emprego do futuro. Não é? É emprego e que carece de a gente ter infra e de ter um norte estruturador pelos governos, pelo governo de Pernambuco. Dedé teve só- aqui, acho que vale a pena lembrar da conversa que teve com ele. Dedé da página desse dia foi foda. que Tu é daqui fala, também, porque ele teve Pernambuco. encontro com o pessoal da Impetu e ele falou que nunca ia pra frente. Pô, ele Mas- disse que é porque a gente já conversou muito sobre isso, assim, pra ver o que dava pra potencializar, até de uma maneira, pronto, não fizeram aquele passaporte pernambucano? Aquilo foi uma ideia, eu adorei a ideia, foi genial, só que ficou parado, assim, fez, morreu, aquilo tinha um potencial massa. Eu adoro isso, eu fui em várias cidades, tem cidade que eu ficava, pronto, eu cheguei em Noronha, ninguém tinha o carimbo, pô. Eu rodei Noronha pra achar uma pessoa pra carimbar e tchau. E já outras cidades que nem estão na lista criaram seu próprio carimbo pra poder tentar, de alguma maneira, Trazer. participar. Pois o é turista. porque não é só sobre o passaporte. É sobre a estrutura que se precisa ter e a conexão que precisa ter, Exatamente. né? A ideia é massa, mas a gente não pode ser só isso. E aí, rapidamente, Pernambuco tem todos eles chamam os produtos turísticos, né? A gente tem todos os produtos Só o turísticos. mar, cultura, A gente história. precisa, a Ó, gente precisa, turismo História. religioso. Tem que A fazer gente projeto, tem que embalar buscar esses dinheiro. produtos bem. Ó, a Maravilhoso. gente conseguiu em Caruaru dinheiro do Ministério da Justiça, dinheiro de Lei Rouanet, tá lá em obra o Espaço Cultural Tancredo Neves, a Estação Ferroviária, o Museu do Barro, tá tudo em obra. Por quê? Porque para você ter o turista visitando, você tem que ter equipamento turístico funcionando, tem que ter infra funcionando. A cidade tá perfeita, maravilhosa? Claro que não. Mas como é que você garante a feira de Caruaru sem banheiro? Os restaurantes tudo de lona, não tem água para lavar os pratos. Pô, né? Você tem coisa mais linda do que você ir ali e comer a mariscada em Itapissuma, mas não tem infra. Precisa de infra. Deus, a natureza entregou aquilo tudo. A comida é arretada e a gente precisa ajudar um pouquinho, né? Exatamente. Eu tava lembrando ela falando agora de Caruaru. As camisas da loja Recife Ordinário, a bandeira também, é tudo produzido lá com o Alexandro, parceiro da gente lá em Caruaru. Eu lembrei que quando tu ganhou, prefeitura, tinha passado já um tempo, eu fiz, e aí, Alexandro? A prefeita daí é boa mesmo? Ele, é braba, vô. É a resposta que ele me deu. É braba, vô. É bom ruim, né? Eu lembrei agora. Fica aí, disso. fica no ar. Ó, Alexandre, eu preciso bater um papo contigo para entender exatamente em O que que é que contexto que a gente se significa? encontrou. Em que significa... Muito bom. Como vai ficar a situação dos aprovados do concurso SEE e também dos cadastros de reserva? Olha, até esse é um dos temas da transição, né? A gente precisa se assenhorar do que está acontecendo de concursos, até preocupada com aditamentos de contratos e tal, lançamento de última hora, do que quer que seja, porque o governo vai começar. Esse governo está se encerrando. E, né, a gente está falando sobre isso hoje com o nosso time lá de transição. A gente precisa ter um pouquinho de paciência. Quem foi eventualmente aprovado em concurso, está esperando numa fila. A gente precisa saber como é que as coisas estão, quais são os concursos que existem. muita pergunta sobre concurso em Muita, várias eu áreas pra gente. acredito. Quando é que vai chamar tal? Aqui tá, Pois o que é. mais tem é isso, é concurso da muita gente. PM, de escola, professor, tenente. É o isso, campeão você precisa ter dimensionamento de quadro. Lançaram agora, por exemplo, é uma das perguntas que nós vamos tratar, e falando aqui, eu vi nos jornais falando assim, vão abrir novas 59 escolas de educação integral. Uhum. E aí eu não consegui ler mais nada. De 59 escolas de educação integral, exatamente aonde? São do estado ou são do município? Na educação integral, ensino fundamental 2 ou ensino médio? Porque para isso você precisa ampliar espaço, ampliar professor, garantir contrato com maior carga horária. Então, assim, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, gente, vocês que estão nos acompanhando, porque a gente vai precisar sentar, entender o que é que se tem, entender o dimensionamento do que é necessário ter, né, para contratar, e aí a gente poder ir sentando com vocês. O que a gente garante de imediato é mesa de negociação, é diálogo, é ouvir todo mundo, tem coisas que estão judicializadas, tem coisas que não estão judicializadas, entender cada contexto para poder, numa conversa transparente, dar as respostas. O que é que faz chegar nesse ponto, assim, de ter concurso e a galera não chamar? Aí é um monte de Desordenado. coisa diferente, cara. Tem concurso que, por exemplo,
Aí eu não posso dizer porque eu não tenho conhecimento de cada caso concreto. Como procuradora fica até... Até como curioso. Não, mesmo. porque assim, você faz um concurso, o concurso foi judicializado. Paralisou o concurso, aquele concurso está travado. Aí, não, teve uma galera que foi aprovada e teve uma outra galera que questionou uma determinada ação, um tema da questão e ficou lá Aí esperando. trava e fica na justiça. Tem várias Tem possibilidades. Né? Era para 20 pessoas, chamaram 20, ficou um monte de gente na lista. Precisa de mais? Não precisa de mais? Essa semana mesmo eu tava... Um beijo, Giga de Vicência, prefeito de lá. Eu tava vendo lá meu Instagram e aí aparece prefeito de Vicência aprovado no concurso para procurador federal. Eu disse, pô, o cara fez campanha como um monstro. Já é prefeito reeleito, trabalha pra caramba. Aí eu liguei pra ele, eu disse, cara, parabéns, como é que tu conseguisse passar num concurso agora? Que louco, né? Assim, o cara é gênio, né? Ele sabe que eu fiz esse concurso há 15 anos. Cara, E tinha foi. E Aí tinha foi uma chamado ação aí. judicial para anulação de uma questão. Caralho. Ele conseguiu anular a questão, né? Não sei se foi só ele, deve ter tido um grupo. E aí ele vai ser chamado para compor. Caramba, velho. É. Diga aí. pra você ver. Tem É gente que complexo. passa a vida inteira. Quando eu assumi a polícia, em 2000, quando eu fui fazer o curso de formação lá na Academia Nacional de Polícia, era 2000 e... No ano que vocês nasceram, mais ou menos. Não eu não. A Rafa talvez. Era Esse 2001. É, quase. Pronto, um ano, ele tinha um ano. Eu tinha um ano. É um ano de idade. Quando o Rafa tinha um ano, eu tava lá na Academia Nacional de Polícia. E tinha uma galera que tinha feito o concurso em 97. E tinha uma discussão judicial. E aí ele não foi só minha turma que foi, mas essa galera que tinha feito concurso em 97 também, porque conseguiram judicializar e ganharam. Então, sim, depende de cada caso. Caramba, interessante, não sabia não, velho. É um universo complexo e grande. Olha, esse aqui, pergunta de Danilo, Rafa, um amigo da infância. Quais planos e investimentos para o sistema penitenciário de Pernambuco? Ele é agente penitenciário. Diga aí. Com você a palavra. Ele até estendeu aqui. Existe algum planejamento para valorização dos servidores de segurança pública que ele é agente? Deixa eu te dizer, Pernambuco, e a gente vai aprofundar essa radiografia por dentro, mas é o estado hoje que tem a pior situação carcerária de política penitenciária do país, tá? Os nossos... a gente tem aí algumas obras de presídios que não são concluídas, a exemplo de Itaquitinga, Araçoiaba, e a gente tem um sistema Engaxa, né? prisional... E a gente precisa aprofundar o olhar sobre essas obras, e a gente tem uma população extra aí da nossa capacidade, que eu acho que está em 20 mil. Tá mais de 30, né? Mais de 30 Mas é o geral. É o geral, e aí você não consegue nem dizer qual é exatamente a capacidade instalada em Pernambuco, porque foram puxadinho, E aí, o que é que aconteceu? Pernambuco foi condenado pela Corte Interamericana em 2011 pela situação carcerária do Estado. Pernambuco, especificamente. E essa comissão vem acompanhando aí, ao longo dos anos, junto com o Conselho Nacional de Justiça, essa situação toda. E é algo complexo para resolver. A gente acabou tomando conhecimento dessa história recentemente mesmo. Recentemente, dias atrás, né? E a gente viu nisso uma inexigibilidade, ou seja, uma licitação por inexigibilidade, onde você... Sem ter processo de concorrência. De disputa, de concorrência, que tem lá as suas justificativas, mas de 84 milhões para construir uma unidade ali no Curado. 1.000 vagas publicado semana passada. Depois de tantos anos. Caramba. A gente precisa entender, né? A gente precisa, não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado, eu estou dizendo que a gente precisa entender essa movimentação para a gente saber o que é que a gente vai cuidar e como a gente vai cuidar. Porque isso foi algo que foi negligenciado por anos pelo governo de Pernambuco. Então, respondendo, me permita aqui, Priscila, a pergunta de Danilo. Quando a gente fala de segurança pública, nós temos que tratar do começo ao fim dela. Né? Então, a gente vai criar o Juntos pela Segurança, como fizemos em Caruaru. Pernambuco é campeão de criminalidade, de novo, infelizmente. E vamos fazer uma grande articulação com todos, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública. Encontrei até com um grupo de defensores
no almoço recentemente. Eram 28 defensores nomeados para poder estarem trabalhando. Eles estavam no mutirão, inclusive carcerário, eles dizendo isso, que tinham relatado não sei quantos trabalho, feito 800 audiências e tal. A gente precisa estruturar do começo ao fim a política, estruturando as forças operacionais de polícia de Pernambuco, investimento que tem inclusive dinheiro em caixa do Fundo Nacional de Segurança Pública Estadual, investindo na Polícia Civil, Polícia Militar, na Polícia Científica e no sistema penitenciário, né? Para que a gente possa ter o ciclo completo e aí garantir que a gente tenha segurança de verdade. A gente vai sentar, o Danilo, não sei, ele deve ser do quadro, vamos chamar todo mundo para desenhar o novo plano de segurança pública e assim, vamos colocar metas e ano a ano andar para frente. Agora, vamos deixar a polícia, deixar os meninos na praça fumar o beck dele lá tranquilo. Não deixa não, essa polícia tá muito braba. Vamos embora só. Ó, esse aqui, ó. Quais serão as prioridades para o sertão? Para o sertão. Ezequiel mora onde? Em que cidade, hein? Esse Ele aqui não diz aí. Tô comendo esse amendoim quase todo, vou parar de comer. Não diz. Ezequiel, olha só. A gente andou muito em Pernambuco. E vamos continuar andando. Eu disse que vocês me veriam mais nas ruas durante o mandato do que durante a campanha. Se eu não fui na sua cidade, certamente eu fui na sua região. Na região de Ezequiel. Uhum. E tudo que pediam era de que eu olhasse pro sertão. Para quem mora no interior, a ausência do Estado nesses últimos 8 anos é enorme. É gigante. Não tem ausência na segurança, é ausência na saúde, é ausência na geração de oportunidade, na infraestrutura. Então, o nosso projeto, o que a gente compactuou com a população que está no nosso plano de governo, é trabalhar desenvolvimento regional. Gerar oportunidade, fazer as pessoas poderem ser mais felizes no lugar onde elas vivem. Uhum. Eu saí de Caruaru com 14 anos para vir morar no Recife, para fazer faculdade, estudar, fazer o segundo grau, o segundo ano do ensino médio, depois fazer faculdade. Nem todo mundo tem essa oportunidade de poder sair de um canto para o outro. E imaginando que pode ter uma oportunidade que muitas vezes não existe. Então, assim, cada cantinho de Pernambuco tem uma potencialidade. Bacia leiteira, turismo, polo têxtil, gesso, logística, polo educacional, polo de saúde, apicultura, criação de peixe. Né? Ali na região de Petrolândia, que você falou agora há pouco, é um dos maiores produtores do Brasil de tilápia. Né? Agora, qual é a dificuldade? Ração, tem que ter beneficiamento do couro. Então, dá para fazer... Como é que a gente faz para poder melhorar isso? E garantir que as pessoas possam viver lá e viver da sua renda lá. Então, Ezequiel, a gente vai estar junto. Nós vamos estar perto. Eu queria saber muito onde você mora, mas tenha certeza de que no nosso projeto de desenvolvimento regional, a tua cidade está incluída, porque a gente não vai deixar ninguém para trás. Já cometeu alguma gafe, chegar numa cidade e dizer o nome da outra já? Certamente. É cidade demais. Certamente. O que a governadora fará para diminuir os impostos para microempresários e estimular a contratação de novos funcionários, para que eles possam contratar mais? Pernambuco virou campeão de cobrança de imposto e campeão de desemprego. É uma equação que não funcionou bem para o nosso estado. Crescendo imposto. O pior estado para negócios. No pior ambiente de negócio. O pior ambiente de negócio do Brasil, segundo o relatório do Banco Mundial. A gente tem que baixar imposto. A gente tem que permitir que essas pessoas possam trabalhar. Qualificação profissional, acesso a crédito e diminuir a carga tributária para fomentar esses que a gente chama de arranjo produtivo, essas economias, elas poderem ser aquecidas e as pessoas poderem trabalhar. Eu me lembro que eu estava aqui andando um pouco nos morros do Recife, eu não vou conseguir me lembrar agora. Quando a gente parou, tirou foto, um lugar lindo. E tinha um cara lá vendendo salgadinho. Ele e o filho dele. E eu disse, meu irmão, tu vende quantos salgados desses por dia? Ele, 300, eu disse, deve ser 600. Ele omite um pouquinho. Aquilo foi na UR1, eu acho. Foi, né? Eu acho que foi. Aí ele disse, 300, eu disse, tu vende os 600. Ele começou a rir, porque deve ser verdade, né? Eu disse, se tu tivesse um crédito de 10 mil reais, tu fazia o quê? Ele disse, eu montava uma lanchonete. E aí eu podia contratar uma pessoa a mais para trabalhar comigo. Aí o cara começa a montar a cozinha dele. É assim que funciona. Né? A gente precisa conseguir reduzir a carga tributária em Pernambuco. É claro que precisa ter estudos técnicos. A gente precisa estar no lugar certo para poder fomentar aquele arranjo.
para garantir aquilo ali poder funcionar de melhor forma. Né? Você tem a apicultura, você tem a produção de laticínio, você tem a produção da avicultura. Né? O que é caro é a ração, como é que a gente traz para junto, diminui a carga tributária aqui, a gente ajeita ali, garante a indústria aqui mais próxima, dá certo fazer assim, não dá certo. Vamos trabalhar muito para que a Transnordestina possa ser realidade, para a gente poder ter logística mais barata. Então, como é que faz para diminuir o imposto? Vai ter que diminuindo. E outra coisa, Raquel, desburocratizar. É. Desburocratizar faz com que o empreendedor também gaste Chegue menos. na formalidade, né? O cara tem que entrar no ambiente digital, vender pela internet, né? Vocês vendem as coisas de vocês aqui pela internet, né? Vocês precisam de loja física? Nada, vai pagar um prédio, vai pagar a conta d'água, luz, vai ter que ter um vigia para não roubar o portão que tem roubado de vocês aqui na frente da outra vez. Né? Então Já vocês vão... ajeitaram, Já né? tava Não, com eu vi o portão, portão. ficou lindo, ficou massa, mas da outra vez que eu vim só tinha uma madeira. Porque roubaram daqui e o da frente, não foi? A gente ri pra não chorar, né? A gente ri de nervoso. Mas assim, o ambiente digital é uma grande oportunidade também. Eu conversava com o Silvio Meira, que é um dos fundadores do Porto Digital essa semana, junto com Priscila, falando das grandes oportunidades que a gente tem aqui de fomentar não só o Porto Digital, mas fazer o Porto Digital, e não é necessariamente o Porto Digital, tecnologia, poder rodar Pernambuco todo e gerar oportunidade pra gente como vocês que estão vivendo disso e que podem poder, e que na prática outras pessoas podem viver também. Total. Não cobrando imposto. O cara vai crescendo, contrata no funcionário outro, bora fazer uma fiscalização aqui. A gente aumentou a arrecadação em Caruaru sem aumentar imposto. Então, assim, a gente não pode ser só eficiente no Estado para cobrar imposto. Na hora de cobrar imposto. Arrecada sem aumentar? Primeiro, você poder ter uma base mais larga de cobrança. Você identificar. Entendi. Porque, por exemplo, o último cadastro feito em Caruaru, talvez há 20 anos, muita gente levantou casa num terreno que não era casa, e aí você começa a pagar IPTU, né? Então, a gente aumenta a base, e aí você tem mais tributo sendo cobrado. A gente fez a revisão de alguns impostos que foram aumentados de maneira aleatória. Aí o cara que foi para 500 mil, quando a gente revisou, foi 150 mil, o cara foi e pagou. Entendi. É assim. Eu vou falar desse porque eu trouxe para todos os candidatos e tem muita curtida que fale dos problemas do Detran, a dificuldade para a gente fazer esse teste. Eu tô trazendo de novo, não precisa trazer a solução, que eu sei que não tem a resposta, Olha aí, o peruano. mas a gente traz porque isso de fato Se é um problema, incomodando nós vamos ter que muito. resolver. A minha situação ainda foi de boa. Não, a sua foi tranquila. foi Na o verdade, teste. assim, o Detran tem grana. É. Todo mundo sabe disso. Precisa ser eficiente. Pois é. É eficiente para umas coisas e para outras não. Então, olho no Detran para funcionar melhor, para garantir a turma poder tirar a carteira. A gente fica vendo as histórias de, tipo assim, que tem gente que recebe comissão pra reprovar os outros, assim. Isso é uma lenda, né? É sério. Já escutou as coisas assim, não tem como provar, né? Mas, enfim. Não Mas dá, tá né? aí, pelo menos pra Pelo menos lembrou, né? pra Priscila meter bronca. Olhar bem para buscar a eficientização Lupa no Detran. É. do Detran. Ó, Vai, fala. quer perguntar se ela vai agregar alguma proposta do candidato derrotado Patrício Paloso? Sabe que candidato é esse? Ah, Não rapaz. sabe, não? Patrício Paloso foi o candidato da Recife Ordinário, que a gente lançou um candidato a governo fake. Mas viram que a gente lançou, botou um outdoor aqui na cidade. O outdoor eu não vi, não, mas eu vi alguma. Era um Eu Fiquei carro. nervosa, eu vi disse, meu alguma- Deus. Do O candidato. auxílio Ele não foi corno. pros debates. É. Ele não foi. É. Ele não foi, devia ter menos representação no Congresso. É. Não teve a oportunidade de poder apresentar. Ele apresentou as propostas dele aqui. Pois é, Me auxílio dê 5. corno, Bolsa Calvície. Bolsa Maria. Calvície. Ele teve aqui. Foi. Ele Volta ia dos ônibus elétricos. desinstituir o Ibura pra virar um campo de golfe. Foi. Teve umas propostas dessa aí. Ele trazer tinha aqui proposta, né? Candidato. Ó, tu sabe que os ônibus Fiquei nervosa elétricos, aqui, pô. eles foram colocados na gestão de papai como prefeito, que tinha a crise do petróleo, falta de combustível. Era mais barata a energia, Foi nessa linha. Bom, era todo um contexto que eu não vou saber, nem vou lembrar aqui, mas foi na gestão dele. Tem uma foto que a gente achou um dia desse, dele meio que pendurado no ônibus elétrico, transgredindo. Mas foi uma foto produzida. Tem uma proposta que é rodízio de carro por cores. Pra resolver o problema do trânsito também, que foi muito bom. Vai mais algum aí pra eu puxar, Carlinhos, pra gente ir? Lu Catelino queria saber a opinião da governadora sobre a convocação de Daniel Alves pra Copa do Mundo. Tu sabe que eu sou fã do Daniel Alves. É? Cara, é assim, eu tava discutindo isso com meus meninos ontem. Ontem foi feriado, não foi? Eles estavam comigo. E aí essa história do Daniel Alves foi uma polêmica. Porque João era a favor de contratar,
Aliás, João Convocar. era a favor de não convocar. Porque Era já contra tava- convocar, Aham. porque tinha melhor, uma galera mais nova pra botar no lugar e tal. E Nando dizendo que, poxa, só porque o cara tá mais velho não pode contratar. Então tinha uma discussão lá em casa sobre isso. E eu gosto de Daniel Alves. Eu sei que aí tem uma discussão toda, como é que ele rodou bem no São Paulo, não rodou. Eu adoro futebol, mas eu não tô assistindo. Faz muito tempo que eu não assisto. Mas Daniel Alves, eu acho um cara massa. Ele tem liderança. Ele vai lá e vai fazer gol e vai fazer o Brasil conseguir ser campeão, tu vai ver. Pelo menos tá lá, né? Eu particularmente, eu não sei Priscila, mas eu sou a favor do Daniel Alves. Eu sou a favor do Daniel Alves. Não, você pode ser Não tô acompanhando nada. Não tô acompanhando nada. A única coisa que eu digo Mas aos sou a meus meninos favor. a única coisa que eu digo aos meus meninos é troquem figurinha, porque não dá mais pra comprar. Entendeu? Troquem. Absurdo essas figurinhas. Absurdo. Meu Cara, menino Todo falta mundo só uma pedindo pra pra gente terminar. comprar Coca-Cola Zero de grande. Rapaz, pra a gente lá poder em casa ter a- comprou 6. Sério, e foi atrás da figurinha, que nó arretado. Falta uma só. Tomara Carlinhos, que a gente tenta consiga jogar resolver tuas logo. perguntas aí pra Deixa eu gente tá ver vir aqui. trazer. Vocês viram o negócio de comprar uma balança, uma mini balança, não? Minha Porque a gente, figurinha, Ah, a sim, figurinha... eu vi. isso. Ah, É porque Vivi. tem uma figurinha especial que ela sim. pesa Ela é mais mais que as pesada. outras. É, E você Então, bota meu na sobrinho... balança de Eu não precisão, dá um entendi peso a mais. aquela balança Ele que comprou, meu foi? sobrinho comprou. Foi meu sobrinho. Ele comprou, velho. Vai Tiago, ser meu crise amor. doméstica. Ai, meu Cris Deus. Ó, doméstica. eu tive aqui um monte de perguntas. Eu não sei nem por onde começar aqui, mas deixa eu dar uma Escolha olhada. 3 pra gente finalizar, que a gente já tá no Eu limite sou a aqui. favor do Daniel Alves. mas não. Nossa. Eu Deixa não eu sei, começar Priscila, mas aqui. eu... Eu vou fazer uma coisa meio randômica aqui, certo? Certo. A resposta pode ser assim também. Tem uns que vêm com elogio, umas coisas do tipo. Assim, Esse pode enfim. falar. Arthur Braz, que orgulho em saber que está em boas mãos. Raquel, no primeiro Eita. turno, perguntei se tinha gostado lá de Gildo Lanches. Chegou a Arthur- hora de ir Arthur como é- governadora e fazer o confra lá com o Recife Ordinário. Cara, o Arthur, ele é sobrinho de Dona Graça, prefeita de Catende. Não é isso, Arthur? Pergunta isso, não é ele. Entrou agora na PM. O nome dele é Arthur Braz. Não Rio sei do se é Braz, ele. graças É, a deve ele, ser. é ele. E eu fui conhecer Gil do Lanche, né? Achei bom, comer um coxinho, eu já tinha jantado, meio passei mal. Mas... Mas passou mal porque se Não, encheu foi porque muito. eu já tava muito cheio, mas É, só a pra comida é não- maravilhosa. E fiquei impressionado, os caras são muito empreendedores. É, Ele, o filho, aí ele falando do filho dele, o outro que trabalha na torre, como ele começou, como ele começou entregando a história pros da porra. porteiros da noite, de madrugada, a galera do Uber, Thiago, foi o cara que me levou pra lá. Fala pouquinho, né? Fala pouquinho. Ele gosta de contar Ele história. fala muito, conta umas histórias, né? Mas eu ganhei lá de presente uns brownies, levei pro menino. Ah, você sai cheio de coisa de ajuda. Adorei. E aí, Carlinhos, manda outra. Muito gente boa. Deixa eu ver aqui. Peraí. Gilda é top. Gilda é top. Tem um aqui que é. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa. Porque Rapaz, eu fui lá 1h30 da manhã. Anderson Rodrigues, que tem a ver com essa questão dos concursos. Perguntou aqui. Teve muita pergunta desse tipo aqui. Governadora, hoje em Pernambuco tem o seu quadro de professores contratados e não concursados muito grande. A gestão do PSB se acostumou a essa prática. Existe algum concurso em andamento? O que será feito? Meio que você já falou, acho que disse, né? A gente até teve hoje com a senadora Tereza Leitão que mencionou uma questão dessa, mas a gente vai precisar sentar e ver o que é que tem. Nós vamos precisar ser apresentados ao que tem. Fazer o dimensionamento adequado. Tá, tem um aqui de Romerito Nogueira. Governador, a Alep aprovou o aumento de cargos da PPPE, não sei o que é isso, para se adequar às exigências do CNJ. A senhora pretende nomear Polícia todos os 1.300 Penitenciária. aprovados do Eu concurso? Eu acho que é da Polícia Penitenciária, né? São 3 P's, PPPE. Cara, olha, Polícia Penal e Penitenciária. onde a Penitenciária gente e tá Penal. indo, tem um monte de gente que tá querendo falar com a gente sobre concurso. É. E assim, gente, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, nós precisamos chegar. A gente não tem as informações, a gente precisa estar lá para entender aquilo que é possível fazer. Ver o que tem, se tem um concurso em andamento, se não tem, se vai ter que fazer o dimensionamento, quantas pessoas precisa para cada lugar. Fazer do jeito certo, né? Não tem... A gente vai ter que sentar lá para saber. Raquel, Priscila, eu queria agradecer muito mais uma vez a vinda de vocês até aqui. Espero que o governo seja massa, que as coisas melhorem para Pernambuco. A gente brinca muito, tira muita onda lá na página. Obrigada, viu? Que assim, nós temos trabalhado muito, vi aqui, foi assim, também um momento de a gente poder distensionar um pouco, mesmo com essas perguntas todinhas, desanuviar, né? Ô, Raquel, falar de coisa séria de uma maneira descontraída, né? É isso. Eu queria... Polícia Penal, tá? É. Assim, Então, pra assim, receber aqui a fila.
Pois Ah, então, tranquilo. vamos ter paciência, tá? A galera do concurso. Eu só queria finalizar Eu já com fui vocês. concurseiro e sei bem a angústia. Eu queria finalizar com vocês. Com o que eu vi aqui, achei mais uma pergunta que é muito boa, que vale a pena a gente sentar, e a gente já pode finalizar com essa pergunta, que é, querendo ou não, a chapa de vocês foi histórica, né? Primeira vez uma chapa 100% feminina, né? Sim. Governadora e vice-governadora mulher. Então, se vocês quiserem tirar esse tempo para agradecer, falar um pouco dessa campanha, desse momento. Deixa eu falar primeiro, depois tu fala. Agradecer muito ao povo de Pernambuco que percebeu e que sentiu a nossa mensagem. A gente fez uma campanha. E, assim, essa chapa... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa chapa, ela não começou no dia da convenção. E eu disse isso algumas vezes durante a campanha. A gente não fez uma aliança política, a gente fez uma construção política. E foi essa construção política que a gente ofereceu ao povo de Pernambuco. E foi muito emocionante ter vivido essa campanha ao lado de Raquel, que é uma gigante da capacidade de trabalho que ela tem, de determinação, de foco e de sensibilidade para tratar com as pessoas, para cuidar das pessoas e para se comunicar com as pessoas. Então, assim, a gente conseguiu, assim, chegar não na mente, mas no coração das pessoas. Então, quando a gente viu ontem aquela entrevista com a Adriana, mulher trans, negra, moradora de rua, que menciona na esperança dela o nome de Raquel Lira, eu acho que foi a certeza de uma confiança muito grande que a gente conseguiu construir junto ao povo de Pernambuco. Então, assim, a minha palavra é de gratidão absoluta, né, pelo destino para algumas pessoas, ou a Deus para mim e para tantas outras pessoas, ter dado essa oportunidade e de estar ao lado de Raquel, e agradecer a você, Raquel, por tudo que a gente viveu, pelo que a gente vai conseguir viver e transformar na vida das pessoas de Pernambuco, e ao povo de Pernambuco essa gratidão imensa e o compromisso de que a gente vai trabalhar muito, incansavelmente, para melhorar a vida das pessoas. A gente sabe que às vezes a gente não vai conseguir, mas não vai ser por falta de determinação e de tentativa. E pode ter certeza que o povo de Pernambuco tá com esperança que ninguém aguenta mais, tá cansado muito tempo já de viver da forma que a gente tem vivido. Então, obrigado mesmo, de verdade, pela vinda até aqui. Lá vou Fico eu, né? feliz Fiquei demais. emocionada aqui. Quero só agradecer. A minha palavra é obrigada. Né? Obrigada, Pernambuco. Nós vamos estar juntos. Sei do tamanho do desafio. Mas a gente vai estar firme num propósito só. Né? Que é cuidar do nosso Estado. De fazer alianças, consensos, construir os consensos. Aliança com o povo. Para superar os desafios, que não são poucos. Então... eu quero chegar num dia, Gabriel, Rafael, quem está em casa, Carlinhos, em que não seja celebrado o fato de serem duas mulheres ganhando o governo. E questionaram pra caramba, né? Poxa, isso aqui não é a melhor construção política. Esse não é o melhor resultado, talvez, eleitoral. Né? Duas mulheres, né? Vocês são bem parecidas, até chamam uma vez, trocam o nome de uma com a outra. Né? Talvez você represente exatamente a mesma coisa, quem é que vai agregar nessa chapa? As pessoas não fazem ideia de como foi importante poder estar com Priscila nessa caminhada e poder vivenciar tudo isso, né, para conseguir chegar na alma e no coração dos pernambucanos. Né, e nunca foi só pela eleição. Né, senão eu não estava aqui, cara. Tudo que eu passei durante essa campanha. Né, cada um tem seus desafios, mas eu creio que o desafio que eu passei foi maior do que qualquer um deles. De que estava durante esse processo eleitoral disputando o mandato. Ela também foi uma gigante. Eu disse, olha, eu confio em você, você está pronta, toque o barco, para quando eu conseguir voltar, eu voltar. E ela foi embora cuidar da campanha, né? Eu passei um tempão recolhida, né? Não é fácil enfrentar cada dia, né? Não é falar sobre o passado, você falava dos seus pais, do seu pai, é falar sobre o presente, de quem está ausente, quando a gente sente, mas não vê, né? E
E a gente agora tem um estado para cuidar. E é massa encontrar a energia das pessoas nas ruas, ver a confiança de Adriana. Né? Ontem eu encontrei um cara que ele começou a pular na minha frente. Eu não acredito que eu tô lhe vendo. E eu ri, né? E é assim, vai ser com leveza, com firmeza. Como dizia Alexandre, cuidado que você fala de mim por aí. Com brabeza. Com firmeza quando precisar ser, né? Porque quando a gente tem propósito, né? Nada pode nos desviar dele. E é muita coisa que vai tentar impedir que a gente possa chegar nos invisíveis. Mas não vamos chegar. Né? Então, beijo no coração, todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado a vocês que estão aqui nos dando essa oportunidade. E agradecer aqui a minha grande companheira Priscila. Obrigado mais uma vez por tu ter vindo até aqui, nessa agenda tudo corrida, e que a partir do ano que vem a gente tenha coisas melhores aqui no estado e para todo mundo. Galera, você que acompanha até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, depois que o vídeo for upado aí, a gente tá ao vivo, né? Você pode fazer outros comentários, deixar lá tudo, porque vai ajudar a engajar ainda mais no vídeo. A gente vai separar os cortes ainda para vocês. E a partir de semana que vem a gente tá de volta aqui com o podcast. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência. E a gente pode escutar onde? É isso aí. Pra você escutar nas plataformas de áudio. Ele sempre esquece. Eu esqueço. Mas vamos lá, Carlinhos, vamos lá. Junto comigo. Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon. Isso Tá? acertou. Acertei. Acertou? Aí, tirei 10. É isso aí. Começamos bem. Fala ordinário. É só pesquisar lá e escutar. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, gente.